Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, fique à vontade. Esse vídeo ele faz parte de uma série Entendendo a Terapia, o que ninguém te explica. Nesse vídeo a gente vai falar sobre terapia para sempre, quando saber a hora de parar. E já adianto para você que não, a terapia ela não é para sempre, né? A terapia ela é um processo que tem início, meio e fim. Tá? Embora a duração do processo terapêutico seja determinada pelas demandas que o próprio paciente vai trazer. Mas cada paciente tem, né, a sua duração e é muito individualizado o tempo, né, e o progresso e o avanço de cada paciente. Vai depender de cada um. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que contribui para um processo curto, longo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também nesse vídeo. É importante o paciente entender que o objetivo principal da terapia, e eu falei isso durante os vídeos todos, é a autonomia no manejo das emoções. Então, a terapia, principalmente, ela tem que te trazer autonomia. Autonomia por quê? Durante o dia, né, que você não faz a terapia, você está por conta própria. Então, como profissional, eu preciso, desenvolver no meu paciente a habilidade dele conseguir se gerir sozinho nos próximos 6 dias da semana, porque ele só faz um dia da semana a sessão, né, nos próximos e são 4 dias no mês. O que que ele faz nos outros dias, né, como ele está se manejando, como ele está gerindo as emoções dele. É por isso que todo o processo terapêutico, ele é voltado para a resolução de conflitos, manejo de emoções, identificação de sentimentos, mapeamento de pensamentos, e aí dentro desse processo demanda tempo. Demanda aí o comprometimento do próprio paciente, a frequência, né, a consistência, e é isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, clica aqui embaixo, me siga e clique nas notificações também para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Vem comigo? Quando a gente começa a terapia, né, o paciente ele começa a ter mais assunto, falar mais. Então, no início, pelo menos nos primeiros meses ali, o paciente está desenvolvendo a confiança com o terapeuta. Então, logo nos primeiros meses, já não é tão funcional assim o processo terapêutico, apesar de ter muito efeito, né? Já consegui ter algumas mudanças, ser perceptível, né? Algumas mudanças. A própria maneira que o paciente começa a se enxergar já é bem significativa. Mas é claro que nesse início a gente está construindo a confiança. A gente chama de aliança terapêutica com o nosso paciente, ao ponto dele conseguir se abrir e se desarmar na sessão terapêutica, né? De não ter resistência, de não ter receio de que o terapeuta vai julgá-lo, criticá-lo. Então, é muito delicado esse início, né? É um processo de muito acolhimento, de muita validação da dor, do sofrimento desse paciente, de se conhecer, né? Então, assim, é um momento em que eu me preocupo em fazer o paciente se sentir muito à vontade, né? Quando a gente se sente bem em um ambiente, a gente sempre volta, não é isso? Então, esse é o meu processo. Não é um momento de confronto, não é um momento de, né? Eu acho que eu começo a fazer isso mais depois dos 4, 5 meses de terapia. Mas é muito legítimo o receio do paciente de falar: será que eu vou ficar para sempre aqui, né? Porque às vezes a gente deduz que a nossa dor, o nosso sofrimento, ou até o nosso transtorno, talvez de ansiedade, né? Talvez chegaram para você: olha, você parece que tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. E aí a gente já idealiza, né, por falta de informação, que a terapia vai ser para sempre, que a terapia vai ser, né, um remédio que eu tomo diariamente. E não, gente. A terapia ela é uma ferramenta, como o medicamento também é uma ferramenta. Quando você começa a melhorar, alinhando o tratamento terapêutico com o tratamento medicamentoso, o médico não começa a fazer o desmame do remédio, do medicamento, a mesma coisa a terapia. Só continua a terapia porque o próprio paciente identifica que é bom para ele. Mas dentro do seu processo, o tratamento do paciente, inicialmente, ele precisa ter um objetivo. Qual é o objetivo? Ah, eu preciso aprender a ser assim, assim, assado. Tá bom, vamos trabalhar nisso. Ah, quais são as suas demandas? Ah, eu estou muito ansiosa, não consigo. Tá bom, então vamos lidar com as suas demandas, com a sua demanda de ansiedade. E aí o paciente vai se desenvolvendo e ele vai percebendo que tem outras demandas. Porque às vezes a gente estava com hiperfoco somente numa demanda e a gente achava que só aquilo era o problema e a gente começa a descobrir as outras questões. Então, um tratamento superficial, com as questões mais latentes do indivíduo, a gente consegue, num prazo curto, né? A gente chama de terapia breve. Ah, eu quero fazer terapia para poder andar de avião. Tratamento breve a gente faz ali. Aí a gente vai descobrir que nesse tratamento breve, ele consegue gerir o medo dele, mas ele descobre outros medos. Então, por isso que a terapia ela vai demandando tempo, porque na maioria, e eu falei isso em todos os vídeos praticamente, eu acho, na maioria das vezes o paciente ele chega no processo terapêutico com 30, 40, 50 anos, né?
Hoje que está sendo, né, polarizado a educação da psicoeducação, né, as crianças estão quem tem, né, gente, porque nem toda família tem como colocar a criança na terapia. Às vezes a terapia, como muitos falam, é o cinto da mãe, né, o chinelo da mãe. Sim, vão ser adultos disfuncionais talvez no futuro, né, com algum trauma, com alguma dificuldade, né, de relacionamento, mas isso aí pode ser resolvido mais para frente. O problema é que a gente chega à fase adulta e a gente acha que está tudo bem, que a gente não tem que resolver o que passou. O que passou, passou, sim, mas o que passou também está prejudicando o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua autoanálise, a sua autopercepção, a sua estima, o seu valor. Então, é importante você fazer esse processo de se avaliar no processo terapêutico. Mas se você falar assim: "Ah, Sabrina, mas eu preciso continuar na terapia para sempre?", a resposta é óbvia que é não, porque o processo terapêutico não é imputado ao ser humano, precisa ser voluntário, né, não posso obrigar o paciente: "Não, você vai ficar aqui para você", uma que o processo não vai ser genuíno, não vai ser de interesse total do paciente, vai haver muitas resistências. E outra que, se eu sou uma terapeuta que obrigo o paciente a fazer terapia, eu não vou conquistar a confiança desse paciente, é óbvio, é muito é muito claro, né, que isso vai acontecer. Então é importante que ao momento que você fale, olha, não está dando mais para mim, eu não consigo. Por quê? Lidar com as demandas emocionais exige muita coragem da gente. E talvez a gente está tão magoado, tão ferido, que a gente não tem nem força para lidar com isso. E é preciso um ponto chave, específico, para o paciente falar: não, agora é minha hora, eu realmente preciso desse cuidado. Eu preciso entender a minha dor interna. Eu costumo falar para os meus pacientes, e eu acho lindo isso, né? Que é a questão de você ser o mundo dentro de você. Já reparou? Você tem células, você tem moléculas, você tem órgãos, né, que funcionam, você tem tudo, um mundo funcionando dentro de você, inclusive na parte emocional, nos seus sentimentos, né, nos seus pensamentos. Então é óbvio que a gente também precisa fazer manutenção dessas emoções, desses pensamentos, desses sentimentos. Eles não estão aí por motivo nenhum. Eles fazem, na verdade, parte, né, da gestão da sua vida, do seu corpo, de quem você é. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas nesse segundo tópico vamos falar um pouquinho sobre as fases do processo terapêutico. A primeira fase é aquela fase inicial, onde você está sendo acolhida, onde as suas demandas estão sendo validadas, onde você está fazendo o reconhecimento da sua dor e do seu sofrimento. Na segunda fase, a gente tem da consciência. Essa fase da consciência, a gente precisa tornar o indivíduo o responsável por suas escolhas, por suas decisões, né, e fazer uma análise no comportamento padrão desse indivíduo. Então, quando a gente está nessa fase, já é normal, natural que a gente comece a mostrar para os pacientes os seus comportamentos cíclicos e repetitivos, os seus padrões, né, as suas crenças. E aí ele já está familiarizado um pouquinho mais com o processo terapêutico, já se sente mais à vontade com o próprio terapeuta também, né? E aí a gente começa a aprofundar um pouquinho mais. Na próxima fase, a gente já começa a fazer a reconstrução. Por que reconstrução? Vamos supor, você é um adulto de 35 ou 36 anos, 40 anos, né? E aí você tem teve um estilo de vida até agora. E aí você só procurou a terapia porque foi uma gota num copo cheio que começou a transbordar. E aí você está procurando a terapia para apagar os seus incêndios, né? Para resolver os seus caos. Mas antes a gente consegue normalizar a sua vida, né? Porque são as demandas mais latentes, mas a gente vai precisar resolver coisas lá atrás, né? Coisas de 36 anos, de 40 anos atrás, né? Por que, Sabrina, que vê o passado? Eu já expliquei isso em outro vídeo. A construção do indivíduo não é o que ele viveu há 5 anos atrás. A construção do indivíduo vai ser basicamente o que ele viveu no desenvolvimento dele, como pessoa, no contexto familiar, né? Na sua primeira infância, os seus abandonos, as suas ausências, as suas faltas. Então, é ali que ele se construiu. Né? Aquele processo que fez, que determinou, porque a gente fica tão rígido ali na nossa construção. Não, minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, eu vou ser assim, eu vou ser assim. E às vezes nem é o que você quer ser, é só o que te ensinar a ser. E como você só conhece essa estratégia de viver, de sobreviver, na verdade, você vai seguindo, né, esses padrões. Então, nessa terceira fase, a gente já consegue te reconstruir, porque a gente já te trouxe consciência, você está repetindo padrões só porque você estava inspirado, né, pelo que sua mãe te ensinou, seu pai te ensinou, né, foi ou talvez foi um comportamento de autossobrevivência, de autopreservação, como, por exemplo, se fechar para todo mundo, não confiar em ninguém, porque alguém te feriu, te magoou, alguém, de certa forma, traiu a sua confiança, alguém te prejudicou, alguém te rejeitou. Então, assim, são várias questões que a gente vai analisar na vida desse indivíduo, para a gente ter um parâmetro, para a gente também trabalhar nesse processo de reconstrução. Essa fase, como eu falo, eu acho que essa fase ela não é uma fase como última fase, tá? Porque durante o processo eu já estimulo o paciente a fazer isso, né? Que é ter autonomia na sua estrutura emocional. Qual é essa autonomia, Sabrina, que você tanto fala? Autonomia é você conseguir gerenciar as suas emoções. Quando você está com raiva, você sente por que eu estou com raiva?
né? E você se autoconhecendo, você vai saber de onde vem a raiva, né? Às vezes o paciente está com raiva por nada, está irritado por nada, não entende. Aí tá no trânsito, o motorista falou bonito para ele, ele já está xingando, já está fazendo, já está acontecendo, não sabe ser flexível, não sabe remediar, não sabe, né, buscar ali a resolução de conflitos. Se tem um, né, igual diz o meme, né, da Inês Brasil, se me atacar, eu vou atacar. Então, assim, a pessoa fica muito reativa, a todo tempo tentando se defender de alguma coisa. E o que isso remete a gente? Como era como era a criação desse indivíduo lá atrás? Será que o tempo todo ele era acusado? Será que o tempo todo esse indivíduo ele recebia acusações dos pais? Você fez isso, você fez aquilo, e ele não tinha nem tempo para se defender. E agora na fase adulta é excessivo, né? Essa justificativa, essas explicações, ele tenta se proteger, ele tenta se defender, né? Como se ele tivesse o tempo todo vivendo uma injustiça, né? E às vezes a gente não precisa se provar para ninguém, se justificar para ninguém. Olha, eu não fiz isso. Olha, se a pessoa decidiu acreditar no que ela ouviu a seu respeito, me desculpa, mas ela não é nada sua. Porque se ela não te deu nem o benefício da dúvida, né, de o tempo que você tem de relação com ela, com essa pessoa, né, seja sua mãe, seja sua amiga, seja. E você. Né, e traiu novamente a sua confiança, paciência, né? Os seres humanos têm o seu individualismo, a sua perspectiva, né? E não somos nós quem vamos imputar no outro as nossas expectativas. Por mais que a gente ache que elas sejam as mais corretas, o ideal, mas a gente não vai conseguir mudar o que o outro pensa. Fez sentido para você esse tópico das fases? E aí, cada fase é específica. Quando eu vejo o paciente tendo autonomia, e isso vai surgindo na fala, tá? Quando o paciente vai tendo autonomia, ele mesmo vai tendo os insights dele. Caraca, Sabrina, eu fiz isso aqui, aí eu pensei no que você tinha falado uma vez. Foi batata, Sabrina, expressão, né? Batata, foi certeiro, né? E aí eu consegui gerir. Aí eu já estou começando, olha, acho que a gente pode se ver menos, hein? Acho que você já está com autonomia. E é incrível ver esse processo, né? Do próprio paciente se autoacolhendo, do próprio paciente se gerindo. E isso não é um processo para sempre, gente. A não ser que tenha uma outra fase que você esteja vivenciando que você queira retornar ao processo terapêutico, né? Mas quando o paciente ele já consegue se gerir, ele já não vê tantas problemáticas, já consegue se sentir leve, ok. Vamos parar, vamos começar a se ver menos, para a gente ver como é que vai ser essa questão. Eu tenho um paciente que ele começou a fazer esse processo e ele viu que ele não estava tão autônomo assim. Ele tinha resolvido muitas questões e aí ele percebeu, ah, peraí, tem mais demanda que eu preciso resolver. E aí ele volta para o processo com muita humildade e coragem. E isso é libertador, gente, quando a gente não depende da opinião dos outros para voltar para o processo terapêutico, porque a gente entende que faz bem para a gente. E nem se justificar. Olha, eu não estou doente, não, hein? Olha, eu não sou maluco, não. Olha, porque terapia não é sobre o seu estado de saúde mental. A terapia, ela é sobre como você quer viver, né? Porque sobreviver não é vida. Sobreviver com bagagens, com peso, se sentindo pesado, com dores musculares, dores somáticas, né? Sintomas somáticos, que muitas das vezes têm causas psíquicas, que a gente nem percebe, dores, gastrite, nossa, uma gastrite que não passa, nossa, uma dor muscular que não passa, ó, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, aí vai no médico, não descobre, né? Porque talvez esse sintoma pode ser psíquico, e você tá aí cheio de bagagem, carregando um monte de bagagem invisível, pesada, né? Sofrimento silencioso que ninguém sabe, né? Que você esconde, que você nunca contou para ninguém e te aperta o peito, né? Te dá um nó na garganta, e você tá aí posando de durão, posando de durona, né? De super heroína. Ah, não, esse problema eu nem ligo, nem me importo, eu nem sei que tenho, né? Porque de certa forma o nosso sistema faz esse processo, né? De camuflar, é como se fosse uma camuflagem, né? Para a gente não perceber, porque se a gente se perceber, a gente desmorona, não é verdade? Pensa nisso. No próximo tópico, a gente vai falar quando é hora da gente parar, da gente dar uma pausa no processo terapêutico. A decisão de parar a terapia vai partir do seu autoconhecimento, da sua autopercepção. Não adianta você entender que precisa e ainda assim parar. É claro que a gente vai analisar fatores financeiros, fatores emocionais, mudanças, né? De repente, a sua rotina já não está mais adaptando, né? O mesmo horário da sessão, você vai ter que mudar, e aí o seu terapeuta não tem horário. Então, tem algumas questões que você vai ter que avaliar, porque há casos que pode acontecer mesmo, né? Do paciente ter que mudar e realmente não encaixar com o horário do terapeuta, ou ele está com problemas financeiros, né? Ou ele mesmo, na sua autocompreensão, entende que ele já consegue ter autonomia no manejo das suas emoções. Não que ele esteja 100%, mas se ele consegue ali uns 60%, 70%, ele já entende, né, de repente, que ele consegue se gerir sozinho. Mas essa decisão, ela precisa ser, de certa forma, discutida com o seu terapeuta. Existe ainda um tabu, né, em relação a falar com o terapeuta, olha, eu vou precisar parar, né, eu vou ter que dar um tempo, né? Ou às vezes o terapeuta não se encaixa mais no seu processo
processo de desenvolvimento, você não tem mais a mesma aliança terapêutica com ele, seria o momento de você conversar com o seu terapeuta, né? De você finalizar esse ciclo com ele. Aí você sai e fala, eu volto tal mês, e nunca mais volta, né? Ou, de certa forma, para de ir na sessão, né? E, né, não falta o respeito com o terapeuta, porque foi uma pessoa que te acompanhou durante tanto tempo, e aí você só abandona, não sinaliza, como se o terapeuta não vai te obrigar a ficar na sessão, né? É bom você ter essa aliança porque você mantém as portas abertas. Não que o terapeuta vai problematizar o seu retorno, não, porque é uma pessoa que já acompanhou você por muito tempo, então se talvez foi um problema financeiro, você parou do nada, você pode voltar, né? Porque o que acontece é, alguns terapeutas já falam, não, mas você vai abandonar o processo, você precisa. Às vezes a pessoa não tem condições, né, de dar continuidade, e existe também esse momento da pessoa não estar emocionalmente bem para poder lidar com situações, né? E a terapia ela não precisa só ser sobre os seus problemas, pode ser um desabafo, né, da sua rotina, dos seus momentos, do momento que você está vivendo, da fase que você está vivendo, né? Aí você pode direcionar a sua terapeuta e falar: olha, esse momento eu estou mais sensível, eu prefiro falar sobre outros assuntos, direcionando. Então, assim, você precisa ter essa autonomia de conversar com o seu terapeuta, né? E aí, dentro dessa perspectiva, você vai sinalizar ele: olha, eu entendo que eu preciso dar uma pausa, eu preciso muito da terapia, mas no momento eu quero dar uma pausa, né? E eu tenho certeza que seu terapeuta vai te respeitar por essa decisão. Mas quando você pode tomar essa decisão, fora essas questões, né, que eu trouxe, que eu já sinalizei, que superficialmente, né, vamos para alguns pontos que você pode avaliar em você mesmo e que podem indicar sim, você pode dar uma pausa na terapia sem problema nenhum, voltar em um outro momento, mas vamos falar quais são esses sinais. O primeiro deles é o objetivo alcançado. Por exemplo, você chegou na sua terapia, na sua primeira sessão terapêutica, se questionando sobre ansiedade, sobre insônia, sobre dificuldade de relacionamento, né? E aí você teve esses objetivos alcançados. Aparentemente você está dormindo bem, você está lidando bem com a sua ansiedade, você está lidando, né? Está tentando gerir as suas relações, então você entende, check, já foi, já consegui alcançar os meus objetivos. O próximo sinal é melhora significativa dos sintomas. Ou seja, se o primeiro foi alcançado, o segundo provavelmente também, né? Porque justamente se você está gerindo bem os sintomas, você está conseguindo ter autonomia. O próximo tópico é melhoras significativas dos sintomas. Ou seja, você foi para a terapia com sintomas muito latentes, né? Preocupação exagerada, insônia, né? Dores de cabeça, dores musculares. E hoje você percebe que aparentemente você não tem mais esses sintomas, né? Então foram amenizados os sintomas e você já consegue perceber as suas melhorias. Então, esse é um grande sinal. O próximo tópico é maior autonomia e autoconhecimento. Ou seja, a sua visão e percepção sobre você mesmo mudou. Você está compreendendo melhor os seus padrões, os seus pensamentos, né? Os seus sentimentos e emoções. Você está entendendo melhor como você gerencia os seus pensamentos, como normalmente você funciona. E isso faz com que você tenha autonomia. Autonomia é se autogerir, né? É se autorregular, é se automanejar, sem precisar toda hora do terapeuta. Então, quando você adquirir essa autonomia, você está aí pelo menos de 70% a 80% melhor das suas questões de saúde mental. Um outro sinal é a habilidade de desenvolvimento e enfrentamento. Você já não foge dos conflitos, você já está mais consciente de você mesmo, do que você precisa fazer para impor limites, para se fazer respeitado e valorizado. Então, isso já é um sinal também. O próximo sintoma é melhoria dos relacionamentos. E aí, não só talvez um relacionamento amoroso, né, do seu casamento, mas também do seu namoro, mas também familiar, né, com o seu filho, com a sua mãe. Então você percebe que suas interações sociais, elas estão mais saudáveis, né? Então, não só dentro de casa, mas também talvez no trabalho, com os amigos. Esse vai ser o último, né? Mas se vocês se interessarem, eu posso fazer mais sobre isso, né? É só para o vídeo não ficar muito longo. O último que eu vou falar é a ausência de assuntos urgentes. Ou seja, você já tratou, já passou um ano de terapia, você já lidou com muitas coisas a respeito de você, e hoje você não enxerga necessariamente algum ponto urgente para você trabalhar. E aí você dá um tempo para se perceber. É bom, é ótimo fazer terapia, né? De repente você mudar a sua frequência de uma vez por semana para uma vez a cada 15 dias. Pode ser legal também para que exista esse acompanhamento, né? Mas se você não vê assuntos urgentes para poder ser elaborados e trabalhados na terapia, pode ser um sinal de que talvez seja a hora de você dar uma pausa, dar um tempo, tá bom? O último tópico que eu vou falar é o desapego como parte do processo.
Apesar de ter pessoas que esperam, né, esse momento de parar a terapia, tem pessoas que realmente não conseguem se ver livre, né? Ou porque tem receio de voltar a ser como antes, ou porque não confiam exatamente que sejam hábeis, né, e que tenham desenvolvido realmente a capacidade de se gerir e se manejar sozinho. Porém, esse processo não precisa ser traumático para o indivíduo, né, para o paciente. Esse momento ele precisa ser enxergado por parte do paciente como uma conquista, ou seja, o fato dele estar pronto, né, para ele estar deixando a terapia com mais frequência, pode significar que ele está melhor, né? Então, se ele enxergar dessa forma, pode ser muito mais inspirador, né, e um orgulho para ele do que necessariamente um trauma que ele esteja enfrentando por deixar, né, o seu terapeuta, por deixar esse processo como se sem ele não fosse conseguir administrar sozinho. E aí a gente pode usar a referência da bicicleta, né? Quem aprendeu a andar de bicicleta sabe que quando a gente usa a rodinha é porque a gente não tem confiança de andar com a bicicleta sem as rodinhas. Mas aí esse momento é que a gente tira as rodinhas, a gente se sente, né? Se sente a pessoa mais capaz e enxergue esse momento como isso, né? Como se você estivesse tirando rodinhas da sua bicicleta, né? E você pudesse pilotar a sua bicicleta, né, andar de bicicleta com muito mais liberdade. Então, assim, sem essa pressão de: "Ai, será que eu vou conseguir? Será que" não, o fato de você estar no desmame da terapia é justamente um sinal de que você está conseguindo se gerir com autonomia. Então, nesse caso, para aquela pessoa que não quer deixar a terapia por receio, o ideal é você fazer um planejamento, né, trabalhar com o seu terapeuta esse seu receio. Então, quando você percebe os sinais que eu falei acima, e você sente que ainda assim você não quer parar a terapia, pode ser o caso de você conversar com o seu terapeuta, para que vocês tracem um planejamento para você começar a ter menos frequência. E aí, se você já sabe se autoavaliar, você reconhece que, na verdade, o seu medo de parar com a terapia é justamente o receio de não estar tão habilidoso ainda para lidar com as suas emoções, sozinho, né? Você pode sinalizar isso para que o seu próprio terapeuta faça um trabalho de te trazer essa autoconfiança, né? Como uma última demanda. E aí você vai com menos frequência, vai mudando, né, os seus horários, né, vai fazendo um trabalho com o seu terapeuta para você fazer esse desmame no processo terapêutico. Porém, a gente precisa ter muita humildade, né, e muita coragem para entender que a dinâmica da nossa vida, em determinados momentos, oscilam e mudam, né? Então vai ter momentos que talvez você precise voltar. Só que como você já passou pelo processo terapêutico, você sabe exatamente quando esse momento chegar. E você ter humildade e coragem para reconhecer, talvez eu precise voltar agora para a terapia. Não se sentir envergonhado, né? Ai, parece que eu não resolvi nada. Não. Às vezes você lidou durante um período com questões, né, problemáticas e outras dinâmicas vão aparecendo no decorrer da sua vida e possa ser que você precise. Talvez uma mudança, talvez um término de relacionamento, talvez a perda de alguém. E aí ter essa humildade de voltar para o processo terapêutico com coragem, né? Porque você não precisa lidar com tudo sozinho, se você reconhecer que é uma questão nova que você está vivenciando, você nunca tenha passado e que talvez o seu terapeuta possa te auxiliar. Bom, então espero que você tenha entendido com esse vídeo que a terapia ela não é um processo eterno, né? É um processo que tem início, meio e fim. Quando você trabalha com um profissional adequado, quando você trabalha com um profissional que realmente está estimulado, inspirado em te auxiliar e te ajudar, né? Que te acolha, que te compreenda, que entenda as suas questões, mas que também faça esse planejamento. Que você não fique para sempre na terapia, né? E você consiga ter uma vida minimamente saudável. Então, às vezes a gente vai passar por esse momento de entender o que a gente aprendeu, né, como paciente, né? E nesse processo, a gente vai ter que entender a nossa trajetória, a nossa jornada e saber e reconhecer que a gente não está como a gente estava antes, né? E que bom, né? É uma conquista sua, né? Por fim, que bom que você assistiu até aqui. Se você não assistiu os outros episódios, eu sugiro que você assista. Eu vou deixar o card aqui, da playlist, né, mas se você quiser, você pode entrar no meu canal para assistir toda a série, para você entender o que a gente conversou nessa série durante esses episódios, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui, obrigado por, de repente, compartilhar, por me acompanhar. Sinto muito grata por vocês, valorizarem o meu trabalho. É muito difícil gravar esses vídeos. Hoje mesmo eu vim de um dia inteiro de gravação, né? E hoje foi meu último dia de gravação e a gente enfrenta a dificuldade do externo também, né? É som alto, é cachorro latindo, e eu tenho também esses desafios e eu agradeço por você valorizar o meu trabalho. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta aqui embaixo, compartilha, né? Comenta alguma coisa, né? Para o YouTube entender que esse vídeo ele tá legal, talvez que você entendeu, que você se sente mais seguro para fazer terapia após esses episódios. E, novamente, obrigado por ter assistido até aqui. É isso, vamos ficar por aqui hoje. Se fez sentido para você, como eu disse, curta, comenta e compartilha. E lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, já clica aqui embaixo, me siga e ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Um beijo e até o próximo.